Olá a todos, esse é o projeto integrador apresentado ao Univesp, curso de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. E o projeto integrador criado pelo grupo SM3, composto pelos alunos Caio Alexandre de Oliveira Ferreira, Marta Regina da Silva Vinhota, Tiago Leite de Melo e Valdirene de Alencar Melo. O projeto integrador teve como mediadora responsável professora mestra Mariana Oliveira Gomes. O nosso projeto integrador ele fala especificamente sobre a influência quali-quantitativas nos acolhimentos ao aluno no ambiente escolar. Ou seja, nós vamos tratar sobre a humanização no trabalho escolar, no ambiente escolar. Por que foi pensado nesse assunto? O que nos motivou a levar esse assunto? Primeiro que a escola no dia de hoje, ela já não está sendo muito bem vista como um ambiente favorável. Segundo, ela já não está sendo vista também como um ambiente agradável. Então, em termos, os alunos não têm uma certa motivação em estar frequentando o ambiente escolar por algum motivo específico. Ou falta de interesse, ou por eles terem sido de alguma maneira repudiados, excluídos, ou até mesmo outros fatores psicossociais. Não estou dizendo em fatores econômicos, por se tratar, no caso específico do nosso trabalho, de uma instituição pública estadual. Então, a visão da escola é transformar esse ambiente estudantil num espaço agradável e favorável. Isso ajuda para a absorção do conteúdo pedagógico. Sem contar que isso também contribui para uma melhor interação social, ou seja, a formação de um cidadão capaz de ter uma opinião própria dentro de determinado grupo específico de pessoas, seja ele de uma comunidade mais pobre, seja ele de uma comunidade um pouco mais rica, vamos dizer assim. Então, isso faz com que você tenha um crescimento desse aluno, um desenvolvimento desse aluno como cidadão. Sendo assim, as escolas, dentro dos seus espaços socioculturais, elas têm uma estrutura de relação e organização na troca de conhecimento coletivo. Então, o que é essa relação entre estrutura e organização? Você tem uma cadeia hierárquica de funcionários, gestores, coordenadores, vice-diretores, diretores, e você tem o outro lado da relação. O que seria esse outro lado da relação? Aluno-professor. Tem uma terceira relação que a gente pode citar, que é a relação professor-gestão. Então, são três relações que podem se interrelacionar e se interrelacionam, que uma influencia na outra. Então, essa troca de conhecimento entre essas relações, entre essas hierarquias, constitui valores coletivos, né? Na nossa apresentação, a gente achou importante citar Emily Durkheim pelo seguinte fato: a educação é gerada por gerações, o conhecimento é transmitido por gerações. Então, as gerações adultas são aquelas que ainda não estão maduras para a vida social, entendeu? Essa educação, ela vai ter o objetivo de desenvolver a criança num estado físico e intelectual, entendeu? Então, o que pode ser mais favorável a isso? A qualidade, a boa qualidade nesse ambiente escolar. Então, é o foco de práticas cotidianas escolares, também de cunho extracurricular. Ou seja, não é só você ficar com uma sala toda de alunos, ou todos esses alunos ficarem presos numa sala de aula, quatro paredes, lousa, giz e o professor falando. Isso se torna cansativo, isso se torna maçante, isso se torna estressante para ambas as partes. E nisso, a riqueza da educação é essa ampliação desse conhecimento, é essa imensidade, vamos dizer assim, essa imensidão de transparência, né, com relação à empatia, essa relação de afinidade entre professor, aluno, aluno e professor. Então, ou seja, mas também envolve um pouco a sociedade. Então, é uma capacidade que todos têm que ter entre ter essa relação, pais,
professores, educadores, jovens, né, dentro da comunidade escolar. Então, ou seja, forma um conjunto sistemático de ensino. Então, o nosso projeto integrador, ele teve como principal foco, né, o objetivo principal do nosso projeto integrador foi a qualidade do atendimento e o acolhimento aos alunos. Então, ou seja, humanizar o trabalho e a atividade com o administrativo, o preparo desses profissionais da educação, se eles estão preparados a estar atendendo esses alunos, de acordo com suas necessidades, se o grupo gestor escolar ele tem toda a conscientização de que os alunos, eles não são alunos simplesmente, são protagonistas de um sistema, ou seja, são interdependentes. O aluno precisa do professor para aprender, o professor precisa do aluno para ter a sua profissão, para ter seu salário. E isso, dentro do contexto, gerando bons exemplos para gerar bons cidadãos capazes de formar opiniões concretas sobre qualquer fato, certo? Então esse é o maior objetivo da escola. E nisso, continuando ainda na parte de objetivos, é acompanhar o cotidiano desses alunos e dos professores na escola. Buscar formas que os alunos tenham de apontar as melhorias, vantagens, desvantagens, pontos positivos e negativos do ambiente escolar com que ele vive. E tentar, de uma certa forma, achar algumas ações de melhoria nesses pontos, tanto entre alunos, professores e a própria comunidade em si. Nisso, o que teve como metodologia? A parte de ouvir, criar e implementar esse projeto integrador. Então, nós demos um formato conciso nele para que ele possa ser viável, para que ele possa ser aplicável. Então, nós tivemos que ter uma certa coleta de dados, mediante um questionário já pré-estabelecido, que daqui a pouquinho eu chego nele, dentro desse ambiente escolar, que alguns tópicos mais importantes foram esclarecidos. Então, nós ouvimos, criamos e vamos tentar implementar esse protótipo. Nisso, nós levamos em consideração a empatia, a ideia, a elaboração do projeto, a provável implementação desse projeto e, futuramente, caso ele seja implantado, acompanhar a evolução dele, ou seja, você acompanhar como este projeto fez, o que esse projeto teve de mudanças e o que ele fez mudar no ambiente escolar. Isso baseado totalmente no Design Thinking. Então, a metodologia utilizada mediante coleta de dados em campo foi a pesquisa dentro deste patamar, né? Vocês podem estar observando no slide que foi aplicado um questionário. Este questionário foi dividido entre sexo feminino e masculino, período manhã e tarde, e dividido entre 2 pontos, positivos e negativos. A questão dos pontos positivos e negativos foi observado em campo. Então, conforme a questão principal que era o aluno, o que você acha que a escola precisa estar melhorando, nós fomos elaborando questões em cima de uma única pergunta. Dentro dessa pergunta, após elaborado o questionário, foi tabulado esses resultados. Esses resultados foram também subdivididos entre períodos da manhã e tarde, sexo masculino e feminino, ou seja, mantivemos a mesma linha de raciocínio. E mantivemos ainda as mesmas questões. Não tiveram questões subjacentes, não tiveram outros tipos de questões colaterais. E nisso, de uma certa forma, fizemos um resumo geral da pesquisa, entre negativos, positivos, entrevistados, períodos. Então, ou seja, no slide aqui ele mostra o resultado geral da nossa pesquisa. Na apuração de resultados, após toda a pesquisa ter sido realizada, então nós classificamos de alguma maneira, dentro dessa amostragem estatística que pegamos, foi no total de 60 alunos. Esses 60 alunos, eles tiveram disposição, tiveram disponibilidade de estar respondendo o questionário de modo sincero e qualificado, e a amostra foi colhida de modo aleatório, ou seja, a gente não pegou o melhor aluno da sala ou o pior aluno da sala, foi tudo feito de modo aleatório. Então nós fizemos uma pergunta específica.
O que dentro do seu ambiente escolar te traz de benefício? Ou o que não te traz de benefício? A questão primária, que foi a questão antes formulada para dar origem ao projeto, ficou vaga, ficou inócua, então não deu muito certo. Então nós fizemos a pergunta mais simples. Vocês têm atividade fora da sala de aula? 27 disseram que sim, dos 60. 33 disseram que não. Opa, achamos o problema. Então o que está acontecendo? Se você não tem atividade extracurricular, então significa que o sistema está maçante. Disso, nós perguntamos também o que você acha que poderia ter de diferente em sala de aula. Então tivemos, no geral, dança, teatro, leitura, visitas, feira científica, informática, palestras. E dividindo entre o sexo masculino e feminino, é óbvio que vamos ter atividades de cunho mais feminino, no caso a dança, e também vamos ter atividades de cunho masculino, no caso, vamos citar um exemplo mais simples, informática. Então, associar o sexo à atividade também é um desafio. Como que a gente vai conseguir motivar um aluno do sexo masculino a praticar dança? Opa, hip hop, por exemplo. Como a gente vai motivar as meninas a praticarem dança? Balé? Forró, sertanejo? Alguma coisa que esteja na modinha deles? A gente não pode pensar de um modo geral, a gente tem que pensar dentro de um único modo, dentro do sistema deles, da vida deles, o que eles vivem. Isso é o mais importante. Chegamos então ao patamar mais crítico da situação, que foi o que realmente atrapalha de modo geral na sua produtividade escolar. O que a escola está tendo de desvantagem em relação a isso? 20% dos entrevistados disseram que estão satisfeitos com o ambiente escolar que vivem. Porém, 80% não se encontram satisfeitos. Esses 80% que não se encontram satisfeitos pontuaram a questão acolhimento, atendimento. Porém, os 20% disseram que, dentro dos 20%, 15% disseram que possuem atendimento pontual e efetivo e ágil na solução do seu problema. Ou seja, quando ele tem um probleminha, tanto em relação social, quanto em relação documental, ou qualquer outro que seja, até familiar, ou até de precisar conversar com um profissional na área, no caso do psicólogo ou mediador, ele tem essa solução. Porém, 85% não tem essa mesma sorte. 85% acaba desviando do foco. Então, o que acontece? Esses 85% simplesmente não estão seguros dentro do ambiente escolar, ou seja, eles não conseguem ter a solução dos seus problemas resolvido de imediato. Então, dentro dessa solução e buscando essa solução, nós tivemos a criação do nosso protótipo. Nós criamos nosso projeto integrador baseado em Design Thinking pelo desejo que os alunos têm em determinado assunto, em determinado tempo, a viabilidade e a praticidade deste projeto. Então, o que foi realmente assim pensado? Que deveria ter uma capacitação, ou poderia ter uma capacitação para funcionários, professores e os próprios alunos. Com qual objetivo? Deles saírem, principalmente no caso dos alunos, deles saírem do ensino médio já com uma determinada capacitação, já prontos para o mercado de trabalho, entendeu? Deles já terem a total maturidade de poder desenvolver a sua vida profissional. E nisso, a solução seria um curso especializado em excelência de atendimento específico para funcionários e específico também para professores, né? E isso também pode ser agregado a alunos também, né? Se eles tiverem realmente interesse, né? Em forma de certificado. Então isso faz com que eles tenham uma sustentabilidade profissional. Então isso vai motivar os alunos a estarem mais
focados no ambiente escolar. E nisso tudo está visando a educação, a socialização, a interação e o futuro profissional desses alunos. Isso não vai dizer que também não está agregado a profissionais também, certo? Então, isso foi realmente pensado e elaborado com todos os aspectos pedagógicos, com todos os aspectos lineares, certo? Do projeto. Então, o projeto teve o objetivo de capacitar os alunos sem ter o foco na discriminação, ou seja, tratar o aluno com empatia, dignidade, independente da sua classe social, com atos simples e transparentes, né? Dando uma importância maior ao ambiente escolar, e esse atendimento, ele focar nesse atendimento mais ágil, mais flexível, com respeito aos alunos. Certo? Esse é o nosso projeto. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido conciso. E a gente se fala na próxima. Até mais.